paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É um pouco tarde, né? Mas achei necessário compartilhar esta palavra. O Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava no culto hoje. E o culto hoje teve salvação, né? Isso muito alegra o nosso coração, né? Teve reconciliação. Mas assim que eu me levantei do tempo de oração, o Senhor colocou esta passagem e eu falei, tá bom, quando eu chegar em casa eu vou estudar um pouco mais sobre ela e vou ver o que o Senhor quer dizer, né? E eu gosto quando o Senhor faz isso e fala muito conosco, né? Deus é muito lindo, né, queridos? Deus é maravilhoso. Nós estamos vivendo num período que eu digo para mim mesma que é um período de preparação, né? E é realmente esse período de preparação que Deus mexe com o coração da gente, faz a gente entender que no reino do Senhor, né? Tudo que Ele faz, Ele está sempre pensando num todo, sabe? Nunca só na gente. Até a palavra que Ele coloca em nosso coração, Ele está pensando num todo, né? Então, que Deus, na sua infinita graça, encontre alguns corações, né? Se não nessa madrugada, quando vocês ouvirem essa mensagem. Amém? Eu estou no livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Não sei por que isso se identifica um pouco. Deus é lindo, né? E Jeremias, querido, né? Ele estava numa época profetizando para o povo de Deus, né? Em especial para Judá, né? A tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela estava perdida, né? Com muitos, adorando a muitos deuses, né? E abandonando o Senhor. Então Deus envia Jeremias para profetizar a esse povo, né? E ele diz, olha, diga ao meu povo para que eles se arrependam, abandone a idolatria, porque senão eu terei que destruí-los, né? Ou vou enviar Nabucodonosor, né? Vou enviar a Babilônia, né? Para devastá-los. Porém, se eles me ouvirem, eu posso mudar de ideia, porque o nosso Deus é tão lindo, né, queridos? Mesmo quando há palavras de decreto sobre a nossa história, se nós retornarmos para a presença, Deus muda o seu decreto, né? Sabe, eu acho isso muito lindo da parte do Senhor, que Ele está sempre aberto para aqueles que se arrependem, né? Então, Deus falou isso, enviou Jeremias, falou, olha, fala para o povo de Judá se arrepender, abandonar o mau caminho, voltar para mim, me adorar, que eu posso mudar o decreto, né? Eu posso não enviar, né, a Babilônia para destruí-los. Judá não se arrependeu, queridos. O povo de Judá não voltou o coração para Deus, né? Continuou adorando muitos deuses. E Deus então cumpre o que Ele falou, né? Ele envia a Babilônia, envia o rei Nabucodonosor, né? E devasta Judá, todo o povo, né? Leva cativos. E eles ficam 70 anos debaixo de um jugo do inimigo, né? Ficam oprimidos 70 anos. E Jeremias, o profeta chorão, ele estava sempre intercedendo ao povo, né? Em prol do povo diante de Deus, né? Isso o fazia chorar. Sempre que a gente vai interceder por alguém que não quer se arrepender, faz com que a gente derrame muitas lágrimas, porque quem ouve a Deus sabe o que Deus espera, né? E aí, quando a gente não vê uma reação equivalente, a gente chora. A gente chora porque sabe também que Deus, na sua infinita graça, no teu poder e na sua justiça, não vai voltar atrás na sua palavra, né?
Então, muitas vezes o que sobra pra gente é só choro, né? E enquanto o povo está cativo, então Jeremias fala para eles, fala, olha, já que vocês estão aqui, né? Já que não ouviram Deus lá atrás, já que vocês estão já no cativeiro, né? Se coloquem debaixo do rei Nabucodonosor, né? Porque depois desses 70 anos haverá restauração. Então, vamos ler alguns versos aqui de Jeremias 35, tá? E que Deus fale um pouco mais conosco, né? Em nome de Jesus, tá? Eu coloquei aí, Deus rejeita a licenciosidade, né? E o que seria a licenciosidade? A princípio, queridos, eu não entendi o significado dessa palavra, e aí eu fui dar uma estudada, né? Eu achei que fosse alguma coisa sendo licenciado, alguma coisa nesse sentido, mas não, tá? Licenciosidade, ele diz respeito àquilo que é indisciplinado, desregrado, né? Sem regra, libertino, sensual e libidinoso. Então, Deus é contra tudo isso, né? Essa palavra saltou aqui aos meus olhos, né? Enquanto eu lia esse capítulo 35 de Jeremias, tá? E eu vou ler com vocês, tá? Alguns versos. Fique aí e deixe a palavra de Deus falar também ao seu coração, tá bom? Jeremias 35 diz assim: Eis a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, nos seguintes termos. Deus tem sempre algo específico, né? Então, quando fala nos seguintes termos, quer dizer, em algo específico, né? Vá à família dos recabitas e conversa com eles, né? Leva-os à casa de Yahvé, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Então, veio a palavra de Deus, né, a Jeremias, e deu uma ordem, né, para que essa família dos recabitas fossem levados à casa de Deus, né, e ali na sala oferecesse para eles vinho, né? Muitas vezes, né, queridos, há pessoas que a gente não oferece nem, como diz, a gente não abre nem a porta, vamos dizer assim, né? E a pessoa já entende, vamos dizer assim, né, que tudo que está ali está à sua disposição, né? Essa família, ela foi levada num todo, né? Até a presença do Senhor, e foi aberto ali a sala, vamos dizer assim, que a sala numa casa, né, queridos, é o lugar principal, né, para a gente receber as pessoas, né? Então, levaram essa família dos recabitas até a presença de Yahvé e abriu-lhe a sala, né, o lugar principal ali, e foi oferecido vinho para toda essa família. Vamos continuar lendo? Agora eu estou lendo o verso 4 de Jeremias 35. E os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas. E lhes pedi que bebessem, né? Muitos que conhecem, né, e servem na casa do papai, se colocam em situações ou ambientes e sem nem mesmo que alguém peça, né, que aqui ele pediu, né, para que eles bebessem. Mas muitas vezes, nós que conhecemos a palavra de Deus,
sem nem que alguém peça. Muitas vezes se oferecem para beber, para fazer as coisas que desagradam o Senhor. Né? Agora, essa família aqui num todo foi levada até a presença, né, de Deus e dos líderes, e na sala, no lugar principal da casa, né? Se eles fossem pessoas altivas, se eles fossem pessoas, sabe, com o ego inflado, né? Só deles terem sido chamados, né, para um ambiente desse, e principalmente por ter colocado eles num lugar especial que é a sala, não precisava nem pedir para beber, já iam se sentir tão à vontade e já iam se servir. Tem gente que é assim, né? Despreza aquilo que recebeu de ensino do papai, e só porque a condição ficou um pouquinho melhor, né? Só porque ele foi ofertado algo, ele foi colocado numa posição um pouco melhor, já despreza tudo aquilo que aprendeu com Deus, né? Mas a gente está vendo aqui na palavra de Deus, em Jeremias 35, exatamente no verso 5, que diz que tudo foi posto diante dessa família, sabe? Abriu-lhe a casa, levou-os até a sala, colocou diante deles vasilhas e copos e pediu para que eles se servissem. Sabe, se a gente for levar isso para o contexto também do povo judeu, né? Fala que quando uma visita chegava, né, ela tinha toda a preferência, né? Então a gente podia até aqui conjecturar que talvez eles se servissem porque eles não queriam, tipo assim, ofender, né? Porque eles eram visita, não queriam ofender aqueles que estavam lhe pedindo para que eles se servissem. Só que não. Há coisas que nós devemos realmente rejeitar, sabe? Independente da forma como que nos recebam e que nos ofereçam, que até nos peçam, né? Tem gente que não consegue dizer não para ninguém. Tem gente que não consegue se posicionar diante das coisas que lhe é ofertada, né? Que lhe é apresentada, né? Que é lhe dado. Não consegue dizer não, né? Mas nós estamos aqui lendo sobre um exemplo de uma família, né? Toda, uma comunidade inteira, né? Que foram recebidas assim, foram levadas, conduzidas assim, né? Mas elas se posicionaram e rejeitaram. Vamos continuar lendo? Vou ler o verso 6 agora, de Jeremias 35, e diz assim: e eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho. Aí eu li aqui o verso 6. Aí o verso 7, 8 e 9, queridos, vai discriminar com mais detalhes, né? Desde quando eles não bebiam, né? Que eles também não construíam casa, que eles habitavam em tendas e tudo mais, né? Eu vou ler agora o verso 10, tá bom? Só para nós ir um pouquinho mais rápido. Mas vivemos em tendas, assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Agora eu estou no verso 11. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, eles ainda explicando por que eles não bebem, né? E por que eles estão ali agora, né, em Jerusalém. Assim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra de Judá, dissemos, os recabitas, né? Vinde, vamos para Jerusalém por causa do exército dos babilônicos e dos sírios. Por esse motivo, permanecemos em Jerusalém. Aí o que eles estavam querendo dizer aqui? Olha, nós estamos aqui, mas os nossos princípios, né, aquilo que nós recebemos do nosso antepassado, nós guardamos. Não é porque nós estamos na terra de vocês que nós vamos rejeitar aquilo que nós recebemos do nosso antepassado. Os nossos princípios permanecem em nós. Nós estamos em uma outra terra, mas nós guardamos os princípios que nós recebemos dos nossos antepassados. Olha como eles estavam ensinando o povo, né, com a sua atitude, né, queridos? Por isso que o exemplo, ele arrasta, né? Muitas vezes as palavras não mudam ambiente nenhum, mas o exemplo, ele muda, né, querido? E ele tem esse poder, né, de enfatizar aquilo que nós gostaríamos de demonstrar, que muitas vezes com palavras nós não conseguimos, Então, eu vou ler agora o verso 12.
Então Yahvé dirigiu a sua palavra a Jeremias, dizendo, né? Assim diz o Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel, o Deus do povo, né, de Judá e de Jerusalém. Não é o Deus dos recabitas, em específico, porque fala que os recabitas eram uma seita, né? Mas nós vamos... Segura aí, tá bom? Então, verso 13 que eu tô lendo. Assim diz o Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel. Vai e pega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, nestes termos, porventura jamais ireis aprender a lição e obedecer a minha palavra? Né? Então, Deus pegou o exemplo dos recabitas e aí ele diz, ó, assim diz o Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel, vai e pega os homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, nestes termos, porventura jamais ireis aprender a lição de obedecer a minha palavra? Meu Deus, que forte, né? Indaga o Senhor. Verso 14. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos, né? Deus continua falando com o seu povo, tá, queridos? Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Deus falando com o povo de Judá e de Jerusalém, né? Eles não bebem vinho simplesmente porque obedecem a uma determinação do seu antepassado. Entretanto, eu, o Senhor, vos tenho pregado repetidas vezes e contudo sequer me destes ouvido. Tampouco levastes a sério as minhas insistentes orientações. Meu Deus do céu, não, queridos? Que forte, né? Meu Deus do céu. Vamos ler o verso 15? Do mesmo modo, insistentemente vos enviei todos os meus servos, Deus falando com o povo, e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação, ou ensino, né, ou exortação, assim dizendo, convertei-vos agora, corrigi as vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para servir. Sendo assim, com certeza, habitareis na terra que concedi a vós e aos vossos pais. Entendeu, queridos? Então, Deus pega o exemplo dos recabitas e fala para Jeremias, ó, concernente a este exemplo, fala agora para o povo de Judá e de Jerusalém, todo o meu povo, que eu tenho insistentemente admoestado vocês, para de seguir outros deuses, né? Dê ouvido às minhas orientações, faz conforme eu ensinei, guarda os meus mandamentos, corrija as suas ações, converta o vosso coração a mim, né? Porque se vocês fizerem assim, eu vos farei habitar na terra que prometi a vocês e aos vossos pais. Mas aí Deus continua dizendo para o seu povo, todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes. Olha que triste, né, queridos? Verso 16. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento de seu pai, que seu pai lhes determinou. Mas o meu povo, o povo de Deus, preferiu não me obedecer. Olha, queridos, Deus usou então a vida do profeta Jeremias para levar essa mensagem, né? Essa exortação, essa admoestação para o seu povo. E usou como exemplo a família, né? Ou a seita, né, dos recabitas. Falou, ó, esses homens cumpriram, né? Eles cumpriram o mandamento de seu pai, que seu pai lhes determinou. Mas o meu povo preferiu não me obedecer. Aí o verso 17 diz assim, portanto, eis que assim declara o Eterno, Todo-Poderoso dos exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça, catástrofe
catástrofe e que profetizei contra eles, pois eu lhes falei, mas decidiram não me dar ouvidos, e os convoquei, mas nem mesmo me deram uma resposta para a convocação que fiz. Meu Deus do céu. Verso 18, queridos. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas, que era uma seita, né? Nos seguintes termos: eis que assim declara Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todas as suas orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante mim no meu serviço, diante do meu altar. Meu Deus do céu, que coisa linda, né, queridos? Coisa linda, né? Então, o que a gente aprende, queridos, com essa passagem? Em todo tempo, Deus tem levantado homens e mulheres, né? E desde que esse mundo é mundo, Deus quer falar com o seu povo, né? Deus quer trazer o seu povo, o coração do seu povo para Ele, para a sua palavra e para os seus princípios, né? E sempre que o seu povo rejeitar de ouvir a orientação do Senhor, ele vai viver a consequência, né, queridos? Então, o que essa passagem de Jeremias, capítulo 35, nos ensina é que os recabitas é para nós um exemplo de obediência, né, aos princípios e aos seus antepassados, né, e a tudo aquilo que trazia valor, né, e legitimidade ao seu povo, né? E a igreja do Senhor Jesus é isso, né, queridos? Tudo que ela vivencia de verdade da palavra, ela traz essa legitimidade também, né? Para a nossa essência, né? Para o nosso tempo, porque era isso que os recabitas, eles prezavam. Eles não queriam perder a essência, né? Eles não queriam abrir mão, sabe, do que ser recabista significava, né? Havia orientação do seu pai Jonadab que não bebessem vinho, nem ele, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem as suas esposas, e eles fizeram isso, e a palavra de Deus diz que eles cumpriram, né? Até aquele dia eles cumpriram, né, essa ordenança, e por isso Deus os abençoou com a maior das bênçãos, né? Porque eu acredito que, queridos, nós podemos ser abençoados em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Como ser humano, né? Fisicamente, profissionalmente, né? Sabe? Familiarmente, né? Mas a maior das bênçãos é a bênção espiritual que nos dá o privilégio, né, de vivenciarmos aquilo que Cristo fez na cruz, que é adorar o Deus vivo, né? Então Deus deu a maior bênção para esses recabitas, que dizendo que nunca na descendência de Jonadab iria lhe faltar um homem para adorar diante de Deus, para servir nos serviços de adoração diante do Senhor do altar, né? E essa é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter na nossa casa, na nossa família, né? Na nossa descendência, ter alguém que adore ao Senhor, porque sempre que houver algum que adore, queridos, né, Deus vai estar lhe falando, né? A vontade de Deus vai estar sendo conhecida, né? E se houver corações obedientes, todos que abraçarem, obedecerem a sua palavra, serão salvos, curados, libertados, né? Terão suas vidas restauradas e ainda tocarão, né, na sua descendência também para fazer o mesmo. Então, essa é a maior das bênçãos da nossa vida, né? Ter a liberdade de adorar o Deus vivo, né? Quem realmente pode fazer algo por nós, né? Que coisa linda. Então, eu vou ler só um pouquinho daqui do que o que essa seita, né, dos recabitas prezavam, né? O que eles de fato guardavam, qual era a essência deles, tá? Então, uma seita de ordem religiosa que teve início com Jonadab, filho de Recabe. Os princípios dos recabistas consistiam em uma reação
e um protesto que era contra o luxo e a licenciosidade, que eu já falei para vocês o que é. Não é de licenciar algo, né? Sancionar, não, né? Mas é de que diz respeito, né? Ele era contra tudo aquilo que era um luxo exorbitante e tudo aquilo que trazia uma indisciplina, tudo aquilo que trazia uma situação de desregrada, que dava um sentido de libertinagem, né? De sensualidade e de libertinismo, de pecado. Então eles eram contra tudo isso, né? Essa era a essência da seita dos recabitas, né? Então, tudo aquilo que ameaçava destruir inteiramente a simplicidade da antiga vida nômade de Israel. Eles eram contra tudo que vinha para destruir, né, essa simplicidade da antiga vida nômade do povo de Israel. Os recabitas se colocavam contra. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, de acordo com suas ideias, os recabitas não bebiam vinho, né? Não edificavam casas, não semeavam grãos, não plantavam vinhas, nem possuíam coisa alguma, né? Habitavam em tendas como um memorial. Eles habitavam em tendas como um memorial de terem sido estrangeiros na terra. Que coisa linda, né, queridos? Né? Então, eles viviam dessa forma para demonstrar, olha, nós somos estrangeiros na terra, né? Nós não somos daqui, né? Por um período de 2 séculos, né? Mais de 200 anos, né, querido? 2 séculos e meio, eles cumpriram fielmente as suas regras de serviço, né? E não beberam vinho, nem eles, nem suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas. Mas quando Nabucodonosor invadiu, né, Judá, no ano de 607 a.C., tiveram então que abandonar as suas tendas. Foram obrigados a abandonar suas tendas, né? Há indícios de que os recabitas existiram como corpo organizado, né? Como comunidade, até a destruição de Jerusalém, né? Até meados do século XIX, havia ainda uma tribo perto de Meca, da cidade de Meca, que alegava ser descendente de Jonadab, né? Afirmando que nele se cumpriam as palavras proféticas de Jeremias 35:19, onde está escrito, né? Nunca faltará um homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Que coisa linda, né, queridos? Né? Então, essa tribo, né, esta seita ou esta comunidade dos recabitas, ele ensinou e Deus usou eles como exemplo, né, de obediência, né? E sempre, queridos, eu acho muito lindo isso, porque assim, Deus não é injusto, sabe? Né? Ele não é injusto, nunca foi e nunca será, o nosso Deus. Ele sempre, queridos, vai nos pesar, né? E antes de nos punir, ele vai falar, olha, eu estou punindo porque vocês são meu povo, né? Mas vocês decidiram não me obedecer. Eu estou punindo porque existe um povo que nem é meu povo, mas que obedeceram, cumpriram tudo que lhe foi ordenado. Agora vocês, que é o meu povo, que eu tenho guardado, que eu tenho protegido, que eu tenho amado, que eu tenho zelado, que eu tenho colocado debaixo de promessas grandiosas e eternas, vocês não têm cumprido, né? Então ele pega os recabitas e coloca ali como uma balança e pega o povo de Judá, de Jerusalém, e fala, olha, vocês que têm promessa não estão cumprindo as minhas ordens. E esse povo, né, que é de uma seita, estão obedecendo o seu pai, a ordem de Jonadab. Então, porque vocês decidiram, né, tá aqui, porque vocês decidiram, deixa eu ler do jeito que tá aqui. Ah, Deus bondoso. Porque decidiram não me dar ouvidos e eu os convoquei, mas nem sequer ao menos me deram uma resposta, né? Então, vocês vão viver, né? E vão ver, né, o que eu vou permitir que o inimigo faça entre vocês. Então, queridos, é muito
É muito forte essa passagem, sabe? É muito forte essa passagem, né? E ele diz assim no verso 13, assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, vai e pega aos homens de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, nestes termos, porventura jamais ireis aprender a lição de obedecer a minha palavra? Meu Deus, né, queridos? Precisamos obedecer, queridos. Precisamos obedecer esse Deus temível, terrível, amável, poderoso, justo, santo, né? Que Deus nos dê a graça, né? E que o exemplo aqui da comunidade dos recabitas, né? Você nunca mais esqueça, eles foram um exemplo de obediência, né? Enquanto o povo de Deus, que viu tantas coisas, né? Que vivenciou tantas coisas, havia abandonado o Senhor, né? E não conseguia obedecer e muito menos dar ouvido às ordens do Senhor, né? Não conseguia aprender a obedecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a nós termos um coração ensinável, né? Porque, como está escrito referente ao profeta Jeremias, ele foi levantado para pregoar para o povo de Judá, né? Mas a palavra de Deus diz, sabe, que se eles se arrependessem, né, Deus não ia enviar o opressor, queridos. Mas eles não se arrependeram. Então, a oportunidade de Deus está todos os dias diante de nós. Nós é que decidimos obedecer ou não, né? Viver protegidos ou não, né? Viver guardados debaixo da palavra do Senhor ou não. É nossa escolha, é minha escolha, é sua escolha todos os dias. Que você possa aprender com os recabitas e amar o seu Deus, sabe? Eles obedeceram o pai, Jonadab, né? E quem é o nosso pai, queridos? É o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus Santo de Israel é o meu pai, é o seu pai. Então, precisamos nos esforçar e orar a Deus para que Ele nos dê esse coração obediente, né? Para que a gente não deixe, né, de ver Israel restaurado, ver nossas vidas restauradas, ver nossa história restaurada, né? Ver os nossos descendentes alcançados, né? E ter o privilégio de estar adorando na presença do Senhor, diante do seu altar, diante do Todo-Poderoso, que pode tudo por nós, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né, queridos? Que Ele nos conceda esse coração obediente à sua palavra, né? Pois isso traz muitos, infinitos e eternos benefícios para o seu povo, né? E restauração garantida da parte do Senhor, né? Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, uma excelente noite. Então, que Deus nos conceda um coração obediente à sua palavra, amém? Excelente semana, né?